a mulher e o dragão. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem, durante 1260 dias. Apocalipse capítulo 12, versículos do 1 ao 6. Este sinal foi visto no nascimento de Yeshua, pois uma estrela indicou aos magos onde o Salvador havia nascido. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela, que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Mateus capítulo 2, versículos 9 e 10. A mulher representa a verdadeira doutrina, a Igreja de Yeshua, na qual consiste nos ensinamentos do Salvador e de seus apóstolos, e abrange toda a Bíblia, ou seja, o Novo e Antigo Testamento. Aqui o sol representa a luz da justiça, ou seja, o próprio Yeshua, que é a vestimenta da Igreja cristã. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Malaquias capítulo 4, versículo 2. A lua representa a terra, que é muito pequena quando comparada ao que há no imenso universo criado por Adonai. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Isaías capítulo 66, versículo 1. As 12 estrelas simbolizam as 12 tribos de Israel, sendo elas Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade. Além de Aser, Issacar, Zebulon, José, que deu origem às tribos de Manassés e Efraim, e Benjamim. Como já vimos no vídeo que fala a respeito dos 7 selos, Yeshua é chamado em Apocalipse de o leão da tribo de Judá. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. A Escritura diz que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Este versículo refere-se à opressão imposta por Roma e à tentativa do diabo em destruir a verdade. Viu-se também outro sinal no céu. Isso representa a queda de Satanás, que desceu furioso à terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. Também batalharam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12, versículos do 7 ao 9. E disse-lhes: eu vi a Satanás, como raio cair do céu. Lucas capítulo 10, versículo 18. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías capítulo 14, versículo 12. E eis um dragão, grande, vermelho. Esta passagem simboliza Satanás e seus instrumentos de corrupção e morte, sendo eles
primeiramente a Roma imperial, e depois a papal, nas quais possuíam vermelho, como suas cores principais. Imagem de um dragão, dentro do Museu do Vaticano, em Roma. Brasão de Gregório XIII, na Sala dos Mapas, no Palácio do Vaticano. Monumento de um dragão, na tumba do Papa Gregório XIII, dentro da Basílica de São Pedro, em Roma. As 7 cabeças descritas no versículo representam as 7 cabeças dos animais do capítulo 7 de Daniel, ou seja, a absorção de crenças pagãs, realizada pela Roma imperial e papal, durante os séculos. A Igreja Católica, que fora criada pelo Império Romano, no século IV, absorveu parte da cultura e crenças da Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, e é por isso que é dito na profecia que o dragão vermelho possuía 7 cabeças, a mesma quantidade vista nos 4 animais. 10 chifres, e nas cabeças, 7 diademas. Os 10 chifres simbolizam a divisão do Império Romano em 10 reinos bárbaros, enquanto as 7 diademas, que consistem em coroas reais, foram os reinos que aderiram ao catolicismo e acabaram sendo dominados pela Igreja Católica. Ao longo dos séculos, eles apoiaram e lutaram muitas vezes pelo papado. Repare que das 10 tribos bárbaras, que se formaram após a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, o papado eliminou 3 delas, os érulos, vândalos e ostrogodos. Com isso restou ao papado 7 diademas, que o auxiliaram no fortalecimento de seu poder religioso e político. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Este trecho revela alguns detalhes em volta da queda de Satanás, que levou consigo a terça parte dos anjos do Eterno, sendo uma incontável legião. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que nelas habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse capítulo 12, versículos 4 e 12. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Este versículo explica a respeito da tentativa do mal, em evitar que Yeshua nascesse, pois o cruel e arrogante rei Herodes determinou que todos os meninos com 2 anos ou menos de idade, residentes na cidade de Belém, na Galiléia, fossem mortos à espada. Isso forçou Maria e José a fugirem para o Egito. Este ato mostra o quanto o diabo perseguiu a verdade e buscou aniquilá-la, para tentar evitar que o Messias fizesse o que lhe fora designado por Deus, e que a verdade fosse espalhada por toda parte. Satanás, através do Império Romano, seu instrumento de morte e corrupção, tentou impedir o nascimento de Yeshua. Tendo Yeshua nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Messias deveria nascer. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém, e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão se informara dos magos. Mateus capítulo 2, versículos do 1 ao 4, e 16. O maligno também tentou aniquilar e corromper a verdadeira igreja, através de perseguições, e da criação da Igreja Católica Romana, no século IV. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. Mesmo com todos os obstáculos colocados pelo diabo, Yeshua veio ao mundo e venceu o mal, em um corpo corruptível, o nosso. E após o seu sacrifício, o Salvador retornou ao céu, com honra e glória, onde sentou-se à destra de Deus. Depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, e potestades, e poderes. Ele,
que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, e Hebreus capítulo 1, versículos 3 e 4. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Adonai protegeu a verdadeira igreja da fúria e corrupção de Satanás, para que a verdade continuasse viva através dos séculos e chegasse até nós hoje. Por exemplo, vários escritos bíblicos antigos foram guardados pela igreja de Pela, na Palestina, após muitos judeus messiânicos terem fugido de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, quando o Império Romano destruiu a cidade e o templo de Deus. Tal fato também ocorreu com o passar dos séculos, onde o Eterno preservou sua palavra viva, para que o dragão não a destruísse. Pois se o diabo realizasse todas as suas vontades, os romanos, seus servos, teriam destruído toda a verdade, a palavra de Deus. Os 1260 dias representam 1260 anos, que se iniciaram em 538 depois de Cristo, quando o bispo de Roma tornou-se o cabeça de todas as igrejas cristãs. Já seu término ocorreu em 1798, ano em que o general francês Berthier conseguiu derrubar a soberania papal. Durante este período de grande tribulação, a Igreja Católica, que é um legado do Império Romano e serva de Satanás, buscou ao máximo aniquilar os verdadeiros seguidores de Yeshua e deturpar a palavra de Deus através de dogmas e cerimônias pagãs. Ela também alterou o tempo e a lei ao introduzir um novo calendário, o domingo, a Trindade e a veneração de imagens. Todos estes fatos já foram descritos em estudos anteriores, e por isso não é necessário inserir documentos e detalhes a respeito deles. Com a forte opressão da Roma papal a partir do século VI, muitos seguidores de Yeshua, que não dobraram seus joelhos perante o mal, foram obrigados a fugir e morar em lugares pouco habitados, para então ficar longe dos olhos de Roma e manter a verdadeira fé. Pois todo aquele que se recusasse a seguir os dogmas da Igreja de Roma seriam perseguidos, rejeitados socialmente, e ainda correriam sério risco de serem executados. Por isso a profecia diz que a mulher, a verdadeira igreja, havia fugido para o deserto, um lugar pouco habitado, onde ela seria sustentada por Deus durante os 1260 anos, em que a Roma papal se manteve no poder, de forma ininterrupta. Com isso, pequenos grupos de pessoas mantiveram a doutrina apostólica, em lugares onde a perseguição religiosa era bem mais difícil de alcançá-los. E embora muitos tenham sido mortos, mesmo habitando em lugares isolados, a Roma papal não conseguiu aniquilar todos aqueles que mantinham a chama do Deus vivo acesa. O deserto na profecia também simboliza que poucas pessoas seguiriam a verdadeira doutrina, por conta da forte opressão e corrupção que Satanás provocaria, pois ele desceu com grande fúria à terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. Um grande exemplo de grupos de pessoas que ainda seguiam a sã doutrina, na época da Roma papal, foram os valdenses. O papado buscou aniquilá-los no decorrer dos séculos, mas esses servos de Deus foram persistentes. Os valdenses geralmente habitavam em lugares isolados, como montanhas, e eles continuaram seguindo a palavra de Deus, mesmo no auge do poder da Igreja de Roma. Por isso, os valdenses foram caçados, presos, torturados e mortos pelas forças católicas ao longo do tempo. Os judeus messiânicos também foram fortemente perseguidos e odiados desde a época da Roma imperial, de forma que Epifânio de Salamina, um religioso nascido na Judeia, os criticou severamente no século IV, por não seguirem aquilo que os cristãos católicos praticavam. Eles eram conhecidos como nazarenos, e mantinham a sã doutrina em seus corações. Como a profecia relatou, esses judeus messiânicos foram obrigados a fugirem para o deserto, um lugar pouco habitado, porque do contrário seriam aniquilados, pois eles eram odiados tanto pelos judeus descrentes, como pelos seguidores da Igreja de Roma. O judaísmo messiânico
permaneceu vivo através dos séculos, graças é claro à ajuda de Deus, que os mantevia salvo no deserto. E a seguir você verá o relato de Epifânio de Salamina, sobre os tão rejeitados nazarenos. Pois essas pessoas não utilizam o nome de Cristo, ou o próprio nome Jesus, mas o de Nazarenos. Mas naquela época, todos os cristãos foram igualmente chamados de Nazarenos. Eles não somente usam o Novo Testamento, mas também o Antigo Testamento, assim como os judeus fazem. Pois eles não repudiam a lei, os profetas, e os livros, que são chamados de Escrituras, pelos judeus e por eles mesmos. Pois eles reconhecem, tanto a ressurreição dos mortos, como que todas as coisas, foram criadas por Deus, e eles declaram que Deus é um só, e que seu Filho, é Jesus Cristo. Eles são perfeitamente versados, na língua hebraica, pois toda a lei, os profetas, e as chamadas Escrituras, quero dizer, os livros poéticos, Reis, Crônicas, Ester, e todo o resto, são lidos em hebraico entre eles, é claro, por eles estarem entre os judeus. Eles são diferentes dos judeus, e diferentes dos cristãos, apenas no seguinte. Eles discordam com os judeus, por causa de sua fé em Cristo, mas eles não estão de acordo com os cristãos, porque eles ainda estão acorrentados na lei, circuncisão, sábado, e outros. No entanto, os judeus os consideram grandes inimigos. Não apenas o povo judeu tem ódio deles, pois eles levantam-se de madrugada, ao meio-dia, e à noite, 3 vezes por dia, e quando eles recitam suas orações nas sinagogas, os amaldiçoam, e os anatematizam, dizendo 3 vezes por dia, Deus amaldiçoe os nazarenos. Pois eles guardam um rancor contra eles, imagine porque, apesar de sua origem judaica, pregam que Jesus é o Cristo, algo que é o oposto daquilo que os judeus consideram, por não aceitarem Jesus. Eles têm o Evangelho segundo Mateus, totalmente em hebraico. Mas agora que nós, também detectamos esta seita, parecida com um pequeno inseto ardiloso, e que ainda provoca dor, com seu veneno, e deve ser esmagado, com as palavras da verdade, vamos agora dar continuidade. Veja que os judeus messiânicos eram odiados tanto pelos judeus ortodoxos quanto pelos cristãos católicos, por isso, eles foram obrigados a geralmente viverem isolados, já que a sociedade os considerava inferiores. Por isso, o deserto também simboliza que poucas pessoas seguiriam a verdadeira igreja, pois nem todos estavam dispostos a serem discriminados e perseguidos. Contudo, durante os séculos, vários grupos religiosos buscaram seguir a sã doutrina, como os judeus messiânicos e os valdenses. Porém, eles seriam extremamente odiados por todos, principalmente pelos cristãos católicos, os quais estavam bêbados com o vinho da grande meretriz, que é Roma. Algo interessante a ser analisado é que quando Ananias e Tértulo acusaram o apóstolo Paulo perante o governador da Judeia chamado Félix, todos os seguidores de Yeshua foram referidos como nazarenos. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste, e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Atos capítulo 24, versículo 5. No livro de Tzadok Ben-Deret, é dito o seguinte a respeito do termo nazareno, que em hebraico é Netzeret, enquanto no plural se torna Netzarim. Inicialmente, todos os discípulos de Yeshua eram conhecidos como Netzarim, nazarenos, conforme o texto de Atos 24:5. Tanto judeus quanto gentios estavam unidos em um só corpo, alcunhados de Netzarim. Somente na cidade de Antioquia é que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, Atos 11:26, e isto por volta dos anos 40 a 60 depois de Cristo. Enquanto em Antioquia, os seguidores do Messias foram apelidados de cristãos, em todos os outros lugares se manteve o nome original, Netzarim, nazarenos. Registra-se ainda que Netzaret, nazareno, provém do radical do verbo, netzar, que denota guardar, cumprir, e vigiar, muito usado no Tanakh,
para expressar a guarda e o cumprimento da Torá. Por conseguinte, Nazareno é aquele que cumpre a Torá. De fato, os seguidores de Yeshua eram chamados de nazarenos, e eles cumpriam os mandamentos de Deus, enquanto o termo cristão somente foi associado a eles vários anos após a morte do Salvador. Além disso, este termo foi utilizado como apelido em Antioquia, cidade localizada na atual Turquia, para rotular aqueles que seguiam o Messias, e ele pode ter sido criado pelos pagãos, convertidos à nova fé. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano, se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Atos capítulo 11, versículos 25 e 26.